Olá, classe, tudo bom com vocês? Muito bem. Nessa etapa, nós estudamos a divisão política do Brasil. Descobrimos que o Brasil está dividido em 26 estados e mais o Distrito Federal. Vimos que cada estado tem uma capital, de onde governa o governador. Nosso estado é São Paulo. A capital do nosso estado recebeu o mesmo nome, São Paulo. Atualmente, nosso governador é o João Dória. Nós moramos no município de Jaú, que está localizado bem no centro do estado de São Paulo. E o nosso prefeito é o Ivan Cassaro. Vimos também que o Brasil é governado por um presidente que trabalha lá em Brasília, a capital do Brasil, que fica no Distrito Federal, bem no centro do nosso país. E que o atual presidente é o Jair Bolsonaro. Depois, vimos também que o Brasil está dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós vivemos na região Sudeste. Vamos juntos agora fazer algumas atividades no Volta e Revira? Pega a sua apostila que eu estou te esperando. Vamos fazer juntos. O que acham? Vamos lá. Como o nome diz, o Volta e Revira, né? Olha lá, página 24, tá, pessoal? O Volta e Revira é para a gente voltar na apostila, é para a gente voltar nos conteúdos, é para a gente revirar procurando as respostas. É um estudo, né? E é muito bom que a gente faça esse estudo essa semana, porque semana que vem nós temos prova bimestral de geografia. Então, atenção. Esse quadro inicial do Volta e Revira, ele é muito importante. Ele sempre tem os aspectos mais importantes que foram estudados no conteúdo. Então, vamos ler com bastante atenção? Eu leio aqui e você acompanha aí, lendo na sua apostila. Inicialmente, as terras brasileiras foram divididas em capitanias hereditárias. Vocês se lembram? Aquelas faixas que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Atualmente, o Brasil está dividido em unidades federativas, que também podem ser chamadas de estados. As unidades político-administrativas do Brasil são os estados, os municípios e o Distrito Federal. No Distrito Federal está localizado Brasília, a capital do Brasil. A regionalização do território brasileiro facilita a administração, pesquisa e a organização das informações e dos dados estatísticos sobre o Brasil. O IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Hoje, você vai encontrar aqui esse link para esse vídeo muito legal, com curiosidades sobre o território brasileiro. Não adianta eu clicar nele agora aqui, que ele vai ficar sem som para você. Então, abra seu livro interativo, você pode clicar aqui ou na gavetinha dos recursos digitais, e estando na gavetinha dos recursos digitais, você vai clicar em curiosidades aqui nesse último, olha, sobre o território brasileiro. Está bem? Muito bom. Então, você vai assistir um vídeo muito bacana. Vamos para a primeira pergunta. No início da colonização, de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras? Nós falamos agora há pouco. Como foi que o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras para que seus donatários administrassem e defendessem de possíveis invasões? Vocês se lembram? Era aquelas faixas que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Isso mesmo, em capitanias hereditárias. Eu ainda não falei, então vou dar uma paradinha para falar. Cada vez que a gente completar aqui uma resposta, tá? Você dá um pause no vídeo, você completa, você copia,
tá bom? Vai parando e vai fazendo, deixando sua apostila completa, corrigida, para que você possa estudar para a prova. É muito importante que ela esteja certinha. Atualmente, então, se antigamente, né, assim, lá em 1530, o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, e hoje, como o território brasileiro está dividido? Acabamos de falar sobre isso, né? Olhem aqui, ó. As unidades federativas, né? Em 26 estados, né? E mais o Distrito Federal. Então, olhem a resposta. Em 27 partes, chamadas unidades federativas, que correspondem aos 26 estados e mais o Distrito Federal. Tenho certeza que você já tinha pensado nisso. Se não tinha, não tem problema. Se está com alguma dúvida, anota aí. O que é regionalizar? O que é regionalizar? Vocês se lembram quando nós vimos lá na página 22 que o IBGE que dividiu o Brasil nessas 5 regiões, né? Ele fez isso levando em conta as características dessas regiões, aquilo que elas tinham de parecido, né? Fizeram com que aqueles estados formassem uma região que é diferente das outras regiões, se difere das outras regiões, né? Então, regionalizar é dividir o espaço geográfico em porções que têm características semelhantes, características como a vegetação, como o clima, características como o relevo, a hidrografia, enfim. Por exemplo, os estados da região norte, a vegetação é da floresta amazônica. Lá, o clima é quente, úmido durante todo o ano. Então, essa característica desses estados fez com que eles formassem uma região, a região norte. Só para vocês terem um exemplo. De acordo com o IBGE, quais são as grandes regiões brasileiras? Nós vimos, elas são 5. Quais são essas? Veja no mapa da página anterior, da página. Olha, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Olha aqui. Muito bem. Na atividade a seguir, nós vamos ver vários quadrinhos. Em cada quadrinho, uma sigla, a sigla do seu estado, né? Então, por exemplo, AM, Amazonas, MA, MT, MG, PR, qual que é o nosso? Ó, SP, São Paulo, né? E assim por diante. Você vai pintar nessa atividade cada quadrinho com a cor correspondente à região a qual a unidade federativa pertence. Então, você vai pintar de verde escuro o quadrinho que tem siglas dos estados da região norte. Vamos lembrar que estados são? São 7 estados na região norte. Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Encontre os quadrinhos com as siglas desses estados e pinte de verde. Verde escuro. De verde claro, você vai pintar os estados que fazem parte da região Nordeste. São 9 estados. Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e a Bahia.
Encontre as siglas desses estados e pinte de verde claro. De rosa, você vai pintar os estados da região Centro-Oeste. Veja, Mato Grosso do Sul e Goiás. 3 estados. Estou pensando que eu esqueci de falar o Tocantins, na região norte. Se eu esqueci, agora eu estou lembrando, tá? Muito bem. De amarelo, você vai pintar os estados que fazem parte do Sudeste. São 4. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E de lilás, você vai pintar, ou azul, tá? Os estados da região sul. 3. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bem, para você fazer essa atividade, você precisa consultar o mapa da página anterior. E aqui você vai listar os nomes dos estados, tá? Aqui da região norte, nordeste, região centro-oeste, região sul, região centro-oeste, sudeste. Do mesmo jeito que eu falei, você vai consultar o mapa. Então, só para você se situar, onde é que você vai procurar as siglas dos estados? Você vai lá na página 21, você vai encontrar esse mapa. Por exemplo, no primeiro quadradinho lá, nós temos AM, ó, você vai ver que é o Amazonas, né? O MA, você vai ver que é o Maranhão, então você vai procurar aqui. Em seguida, você vai no mapa da página 25, e aqui você vai ter a divisão das regiões, né? Você vai ver a qual região o estado pertence. Para fazer a lista, abaixo lá dos quadradinhos, você vai usar também esse mapa, né? Então, lá na região norte, você vai listar Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Cada estado tem o seu nome diferente, não é? Portanto, substantivos próprios. Então, eles precisam ser escritos com letra inicial maiúscula. Não se esqueça disso. Quando você for escrever o nome de uma cidade, o nome de um estado, você tem que usar a letra inicial maiúscula, ok? Pensa que o nosso estudo acabou? Acabou nada. Vamos embora que tem mais coisa para a gente fazer. Muito bem. A imagem abaixo representa 3 regiões de um parque. O Parque das Árvores. Veja, ele está dividido em 3 regiões. Um verdinho mais claro, um verde mais escuro e o outro mais azulado. O mais claro é chamado de região dos jacarandás. O mais escuro de região dos ipês. E o de baixo, região dos jequitibás. Você sabe o que são jacarandás, ipês e jequitibás? São árvores, são nomes de árvores, tá? Então, vamos ver. Qual foi o critério dessa regionalização? Nós vimos lá na página 24 que a regionalização ela é feita de acordo com as semelhanças entre das características dos lugares, né? Dos espaços. E aqui, qual foi o critério dessa regionalização? Você sabe? Pensa no nome dessas regiões. Isso mesmo, as árvores, né? Olha só, vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês só essa primeira resposta aqui para já não mostrar outra. Ô, Ana Clara, aqui ó, a regionalização do parque foi feita de acordo com os tipos de árvores que existem no local, né? Aqui a região dos jequitibás, a região dos ipês e a região dos jacarandás, né? Na B, como que o IBGE regionalizou o território brasileiro? Bom, e qual foi o critério utilizado nessa divisão? São 2 perguntas. Vamos começar pela primeira. Como o IBGE regionalizou o território brasileiro? O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Agora vamos para a segunda. Qual foi o critério utilizado? A gente viu isso lá naquela página que falava sobre a regionalização. Quais foram as semelhanças que o IBGE levou em conta para dividir o Brasil nessas 5 regiões? Vegetação, o clima, o tipo de ocupação, né? Como aconteceu a ocupação, a história dela, e as atividades econômicas realizadas nessas regiões. Vamos ver aqui, ó. O IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os estados foram agrupados de acordo com as semelhanças em relação à vegetação, ao clima, à história da ocupação humana e às atividades econômicas desenvolvidas, entre outras, tá? Essas são as mais importantes. Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura de um gráfico. Vai parando o vídeo para você deixar sua apostila bem corrigidinha, tá? Porque o vídeo você pausa e você assiste quantas vezes você quiser. Observe esse gráfico e responda as questões. Olha, o gráfico mostra Brasil, moradias com acesso aos serviços de saneamento básico por região. Você sabe o que é saneamento básico? Saneamento básico é o abastecimento de água, é a coleta de esgoto e de lixo também, né? Então, se a sua casa tem água na torneira, se a sua casa tem rede de esgoto e o caminhão do lixo passa recolhendo lixo, então a sua casa, a sua moradia tem acesso a saneamento básico. Agora, vamos ver aqui por regiões, né? A porcentagem de casas, a porcentagem de moradias, né? Ou seja, a cada 100, quantas tem rede de água e de esgoto? Vamos lá. No Sudeste, onde nós moramos, 86% das moradias tem saneamento básico. Na região Sul, 63%. Na região Centro-Oeste, quanto? Isso mesmo, 51%. E no Nordeste? Boa, 41%. Já na região Norte, apenas 18% das moradias têm saneamento básico. Vocês estão vendo que a fonte dessa é o IBGE? Porque o IBGE faz pesquisas e aí, então, ele lança esses dados estatísticos, né? Então, vamos lá. Na primeira pergunta, que região tem mais moradias com acesso aos serviços de saneamento básico? E que região tem menos acesso? Para nossa sorte, a região que tem mais acesso é a região onde a gente mora, a região Sudeste. E a região que tem menos acesso é a região Norte. Quantas moradias em cada 100 têm acesso aos serviços de saneamento básico na unidade federativa onde vocês vivem? Bom, a gente sabe que a gente vive na região Sudeste. Então, de cada 100 moradias da nossa região, 86% contam com a rede de água, de esgoto e coleta de lixo, tá? Então, vamos colocar, a resposta da A está aqui, né? A região Sudeste tem mais acesso e a região Norte tem menos acesso. Agora, nós vamos escrever aqui juntos, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá escrever aqui a resposta da B, não consigo. A resposta da B, então, olha aqui, 86 moradias a cada 100, né, tem rede de água, esgoto e coleta de lixo. Então, vamos ver a pergunta aqui de quantas em cada 100 tem acesso? 86 a cada 100 moradias têm acesso aos serviços de saneamento básico na região da unidade federativa onde a gente vive, né? Que é a região Sudeste. Muito bem.
Pesquise em livros, jornais, revistas e na internet para responder as questões abaixo. Nós já falamos sobre essas questões na nossa aula, mas vocês agora vão pesquisar e vão responder essa página sozinhos. Página 27, e nós vamos fazer a correção na nossa live. Então, quem governa o país onde vivemos, ou seja, quem governa o Brasil, quem elabora as leis desse país, quem governa a unidade federativa onde você vive, ou seja, quem governa o estado de São Paulo. E quem elabora as leis do estado, você sabe? Você vai pesquisar na internet, procura com o senhor Google. Quem governa o município onde você vive, a nossa cidade? E quem elabora as leis da nossa cidade? E o que são e para que servem as leis? Hoje você não pode perder tempo, a tarefa é longa. Beijo e até a nossa live.